Olá, professor. Sou Graziela Rocha, estou aqui para apresentar mais uma aula dos primários. Mas antes de começarmos a nossa aula, não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal ADC Educacional. Agora vamos para a nossa aula. A nossa lição de hoje é a lição número 6. Jesus tem poder sobre a morte. Nós vamos encontrar lá em João, no capítulo 11, do versículo 1 ao 44. Sugestão de corinho, professor, o hino da harpa cristã, o 196, Uma Flor Gloriosa. E também deixei ali outro hino, né? Espere só mais um pouquinho, de Tom Carfe, que tem tudo a ver com a lição de hoje. Quando ouvimos a história de Lázaro, professor, nós lembramos da sua ressurreição. Mas hoje nós vamos refletir sobre o tempo de espera durante a sua doença. Eles esperavam, a família de Lázaro esperavam que Jesus chegasse rápido para evitar a morte. Muitas vezes em nossa vida nós passamos por processos que para nós é irreversível. Mas é nesses momentos que mais a nossa fé vai crescer, que mais a gente vai ver o amor e o poder de Jesus sobre as nossas vidas. Mesmo não entendendo nada, precisamos nos manter firmes, acreditando que mesmo nas aflições, na dor que estamos passando, Jesus tem um propósito para nós, para que o seu nome seja glorificado. O ponto central da nossa lição, Jesus não tarda, ele sempre chega no momento certo. As crianças precisam entender na lição de hoje que elas devem acreditar que Jesus pode fazer o impossível acontecer e ele sempre vai agir no momento certo. Ele chega no tempo certo, ele cura no tempo certo, ele salva no tempo certo, tudo no seu tempo. Jesus é bom e o seu amor por nós e o seu poder não tem limites. Nós devemos aprender a esperar pacientemente e agradecidos pelo tempo de Deus. Professor, não se esqueça de preparar tudo com antecedência, receba seus alunos com alegria, não se esqueça de atualizar o seu plano de aula, o seu passaporte missionário com as suas crianças. Não se esqueça de atualizar o seu panorama, né, da lição. Se você tiver tempo, pergunte sobre as lições passadas com os seus alunos, para ver se eles lembram. Então, hoje nós vamos, né, não se esqueça também de orar, de cantar juntamente com eles. Hoje nós vamos falar de tempo. Quem aqui gosta de esperar por alguém chegar ou por algo acontecer? Ninguém. Ninguém gosta de esperar, né? E sabem por que a gente não gosta de esperar? Porque nós vivemos na era do imediatismo, num mundo conectado, que nos cobra rapidez, agilidade em nossas ações. Eu sugiro, professor, que você mostre o seu celular para eles e diga... Até esqueci o meu celular aqui, de pegar o meu... Mas vamos assim, você pega o seu celular e pergunte para eles... Fale para eles assim, ó, se você quer saber se hoje em dia qualquer pessoa que tem um celular quer saber de alguma coisa, é só apertar no microfone ali do celular e perguntar. Ah, eu quero saber onde fica a cidade do Rincão, onde fica Tubarão. Pronto, vai sair o mapa certinho ali para cada um. É rápido, no mesmo instante sai a resposta. Quer falar com uma pessoa? Ah, eu tenho um parente que está morando lá nos Estados Unidos. Quer falar com ele? É só fazer uma ligação e pronto. Hoje em dia está tudo muito rápido, muito fácil. E a gente está se acostumando muito com essa rapidez e agilidade do mundo de hoje, dessa nova era, né? Mas por isso que esperar hoje em dia é uma tarefa difícil. Por causa dessa rapidez que o mundo, que o desenvolvimento, né, nos trouxe, tá mais difícil de a gente aprender a esperar, mas não é impossível. O Senhor, Ele quer nos ensinar que durante esse tempo de espera, Ele quer nos ensinar algo. Tem algo para a gente aprender nesse tempo. É uma etapa da vida que a gente precisa passar para aumentar a nossa fé, para ela crescer cada vez mais. O destaque bíblico da nossa lição de hoje
Tudo há um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós encontramos lá em Eclesiastes, no capítulo 3 e no versículo 1. Deus, ele nunca se atrasa, ou ele nunca chega adiantado no seu modo de agir. Sempre vai ser na hora exata, na hora certa. As crianças, elas precisam entender isso, que Deus, ele sempre vai agir no momento certo. Se ainda não aconteceu aquilo que ele estava esperando, é porque ainda não está pronto para receber, ainda não aprendeu algo para receber aquele milagre, aquela bênção. A gente precisa aprender a ser agradecido a Deus em todos os detalhes da nossa vida. Nós temos que aprender a viver agradecendo a Deus. Até pelo fato da gente estar respirando, por se levantar neste dia, nós temos que agradecer. Até pelas coisas ruins, nós temos que agradecer. Sim, porque tudo tem um propósito. E a Bíblia nos ensina isso. A nossa memória em ação, eu trouxe aqui, preparadinho para nós. O nosso versículo do Memória em Ação, nós vamos encontrar lá em João, no capítulo 11, no versículo 40. E disse-lhe Jesus, eu não te disse que se você crer, verás a glória de Deus? Então, este versículo aí, para essa memória em ação, nós vamos precisar de 2 pratos, aqueles pratos de bolo. O meu prato aqui é usado, tá? Que eu fui no mercado para comprar, mas como a dona do mercado é minha amiga, ela me deu pratos usados, mas você pode comprar novinho, mas dá para usar também. Então, quanto a gente puder economizar, melhor para nós, né? Do departamento infantil. Então, 2 pratos de papelão, tá? De papelão, daqueles de colocar docinho, né? De festa. E aí você vai fazer uma aberturinha, né? Num prato. E ó, eu coloquei botão. Até eu vou mostrar a primeira parte de trás. Eu fixei com botão na frente. E atrás eu coloquei um palitinho para a cordinha não fugir. O que eu fiz? É porque esse aqui é o nosso versículo em forma de sepulcro. Sepulcro, ó, ele tem que se mover. A portinha do sepulcro tem que se mover. Meu versículo já está saindo. Aí você coloque tirinhas, né, de cartolina. Eu usei aqui é uma cartolina, mas só porque é de visual antigos, né, das lições passadas. E daí eu tinha lá e aí eu utilizei. Tá? Aí você vai fazer a sua tirinha, né, do versículo todo, incluindo, né, a referência bíblica. Você vai colocar tudo dentro do seu pratinho, do seu sepulcro. Eu coloquei aqui a parte da frente, né? Até já ia esquecendo de explicar. Eu amassei a bandeja de ovo vazia, né, bem sequinha, e eu fixei com grampeador. Amassei, ela abriu e eu fixei com grampeador, não sei se dá para anotar aqui, com grampeador, e ficou bem fixo. Você pode estar pintando também, professor. Né? Eu não pintei porque eu queria mostrar para você como é que eu fiz. Então, o versículo bíblico você vai, depois de preparar, fazer o seu sepulcro, você vai pedir para cada criança, né, retirar um papelzinho de dentro do sepulcro. Você vai segurando, vai abrindo a porta do sepulcro e cada criança vai tirando. Elas vão tirar aleatoriamente, tá? Elas vão tirar aleatoriamente e peça, aquela criança que já tirou a sua tirinha de papel, vai se posicionando. Elas vão se posicionando, se colocando em ordem, né? Vamos dizer que elas acham que o versículo está em ordem. No momento elas não vão entender, elas vão olhar, vão tentar ler o que está escrito na frase, mas não vão entender nada. Por que que elas não vão entender? Essa é a dinâmica, porque elas não vão conseguir organizar, não vão entender, vai estar tudo desordenado. E daí, quando estiverem todos juntos, elas vão se organizar. Você vai
repetir, organize as suas crianças todas juntas, depois de todas elas tirarem, né, as fitinhas, organize elas, coloque em ordem o versículo juntamente com elas e você vai repetir, né, o versículo bíblico com elas e vai repetir esse processo com elas várias vezes, de colocar todos, vai colocar em fora de ordem todas as tirinhas dentro do sepulcro, elas vão tirar, vai ficar fora de ordem, mas depois, no final, depois que todas tirarem cada fitinha do versículo, é que vão colocar em ordem. A explicação para essa dinâmica é o quê? Que assim como na hora da atividade foi difícil entender o que estava escrito, até o momento de elas se organizarem corretamente, organizar o versículo, nos nossos momentos, na nossa vida também, nos momentos de dificuldade, é difícil compreender o que Jesus está falando, é difícil a gente entender o que Jesus quer com a gente. Então, tudo isso, todo esse processo de estar colocando em ordem, de estar desorganizado mesmo, é tudo para mostrar para elas que no momento dos problemas que a gente passa na nossa vida, nos momentos de dificuldade, a gente não consegue entender, né, o que Jesus está querendo nos ensinar. Mas sempre há algo a aprender com tudo isso, até na dificuldade, até na dor. Mesmo a gente não entendendo, a gente tem que ter fé, continuar acreditando que no final desta provação, iremos entender o que o Senhor queria ensinar. Ele nunca age atrasado, ele usa até as dificuldades para o nosso bem, para nos tornar mais pacientes e cheios de fé. Porque durante essa atividade, as crianças vão querer, mas eu quero saber, elas são curiosas e elas querem saber, antes de terminar, elas já querem saber o que está escrito. Então, mas esse é o processo de elas ter que esperar. Aprender a esperar. Tudo isso é um processo que elas têm que passar para aprender, que para tudo tem um momento, até o momento de espera. Há o momento de andar, há o momento de parar e há o momento de refletir e esperar até o momento certo de agir. Tudo isso elas vão aprender. E como a gente está falando de espera, eu coloquei ali uma sugestão de missão, professor, mas você utiliza, né? Isso aqui é só uma sugestão, você faz do jeito conforme a sua vontade, da sua realidade. A minha sugestão é orar para Deus, né? Reúna as crianças todas, reúna elas, né? Todas de mãos dadas, em forma de círculo, e ore para Deus tirar toda a ansiedade das nossas crianças, das nossas vidas, que nós também, como professores, nós ficamos ansiosos, sim. A gente sempre está preocupado, quer que tudo corra bem, que tudo dê certo, mas muitas vezes, né? Eu digo por experiência própria, muitas vezes nada acontece daquilo que a gente programou. Mas, no final, Deus é glorificado sempre. Mas só porque a gente quer seguir, né, um roteiro, mas nem sempre aquele roteiro vai servir para aquele dia. Então, tudo isso a gente precisa estar orando também, professor. Então, orar para que Deus tire toda a ansiedade, para que Ele venha nos ajudar a desenvolver a paciência, para esperar pelo seu tempo, para que nos dê coragem para enfrentar as dificuldades, para que a gente possa aprender a enxergar as coisas com bons olhos, porque muitas vezes as dificuldades que acontecem na nossa vida, os probleminhas, mesmo que pequenos ou grandes, né? A gente tem que aprender a enxergar algo de bom naquilo ali, porque Deus sempre tem um propósito, até para as coisas ruins que acontecem com a gente. Deus transforma em bem toda a maldição que são lançadas sobre nós. Mas assim, a gente tem que se esforçar para enxergar algo bom, porque se a gente focar só no problema, só no erro, nós vamos ficar igual o povo no deserto, rodeando, 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 porque se a gente olhar para o problema, a gente só vai reclamar. Então, vamos orar para que Deus nos ajude a enxergar com bons olhos. Vamos orar também para que a gente possa aceitar o tempo de espera. Como a gente vive um mundo que é tudo ágil, mais ágil, mais rápido, a gente não quer aceitar esperar em Deus. A gente
muitas vezes a gente quer ajudar Deus, sim, dar uma ajudinha para Deus. Deus não precisa de ajuda, Ele vai agir no momento certo e a gente precisa aprender a aceitar o tempo de espera de Deus. Ore também pelas almas que estão esperando pelo tempo de Deus, para serem alcançadas pela sua salvação. Muitas almas ainda precisam de Jesus, precisam ser alcançadas por eles. Então vamos orar também para eles, para que Deus venha prepará-las, preparar os seus corações para receber a palavra da salvação, para receber o evangelho da paz. Então, essa é a minha sugestão de oração, professor, de missão para a aula de hoje, para trabalhar com as suas crianças. Mas também a gente pode, vou dar uma sugestão aqui, de você estar incluindo, além desse pedido aí que eu sugeri, inclui também as dificuldades que as nossas crianças têm na escola, de aprender a ler corretamente, de aprender a escrever corretamente. Muitas das nossas crianças estão com déficit de aprendizado. Elas estão muito atrasadas e elas precisam das nossas orações também. Então, vamos orar para que elas venham ter mais sabedoria, inteligência, ter foco na hora que as professoras as professoras seculares estiverem ensinando português, matemática ou qualquer outra matéria, para que elas venham focar, entender o que a professora está passando, está explicando, está ensinando. Tudo isso, todas essas dificuldades na escola, a gente também pode estar incluindo, pode estar colocando ali na oração. As crianças, elas até vão gostar, porque depois de orar, você vai ouvir muitas, elas falar assim, eu tenho dificuldade de aprender inglês, eu tenho dificuldade na matemática, É assim, eu tenho 2 pequenas em casa, né, idade escolar, e elas estão também com dificuldade no aprendizado, mas a gente está sempre ali em cima, nos esforçando também, tirando tempo para as crianças, para poder estar ajudando elas a não ficar tão defasadas. Essa é a minha sugestão de missão de hoje. Mas essa daí é para você trabalhar com os seus alunos, professor. Eu trouxe aqui para você. Eu trouxe aqui o caderninho de oração. Esse aqui é o caderno das professoras e dos auxiliares da obra de Deus, né? Os professores de EBD. Como ali na minha congregação a gente tem uma equipe, nós somos em 3 professoras, mais 3 auxiliares para nos ajudar, né? Fora que também tem as pessoas que volta e meia estão ali nos auxiliando. Então, eu senti a necessidade desse ano, isso aqui é um projeto desse ano, da gente estar trabalhando também a oração, estar em constante oração pelas crianças e por nós, professores mesmo. Fica uma semana, todo domingo, né, após a escola de EBD, um professor vai levar para sua casa e vai entregar no próximo domingo. O professor vai estar orando por cada criança. Nesse caderno aqui, deixa eu mostrar nessa outra câmera aqui, nós temos o nome de cada criança, nome, sobrenome, se tiver. Deus conhece, mas eu achei mais interessante. Por quê? Porque vai passar para outros professores e, de repente, eles não sabem, não conhecem. Então, coloquei o nome das professoras com sobrenome, dos auxiliares com sobrenome, alguns pedidos de oração dos próprios professores. Para quê? Para a gente estar sempre em oração por nós e pelas crianças. É necessário, o inimigo está muito furioso com as nossas crianças, com as nossas vidas, porque nós estamos ali batalhando para levar o evangelho, o conhecimento de Deus às nossas crianças. Então, essa também é a minha sugestão, professor. O caderninho, eu peguei um caderno velho das minhas filhas, tirei as folhas que estavam escritas, por isso que o meu aqui tem pouquinha folha. E coloquei uma cartolina, até eu grampeei aqui, grampeei as florzinhas, cortei umas florzinhas com o restinho de EVA que eu tinha. E aí você enfeita o seu caderninho de oração do seu modo, professor. Essa é só a minha sugestão, mas você pode comprar um caderno se você tiver condições. Compre um caderninho e faça isso com a sua equipe.
né, da obra de Deus. É muito importante, porque o inimigo tem se levantado com toda a fúria para nos atrapalhar dentro da igreja. Eu falo por experiência própria. Então, é importante que esteja sempre alguém orando pelas crianças e por você, professor. E, se possível, dê a sugestão, fale também que pelo menos um dia da semana, dessa semana que vai para a sua casa, faça jejum também. É necessária a santificação. Nós vamos continuar a obra do Senhor, mas cheios do Espírito de Deus. E é assim que a gente vai vencer, com o Senhor sempre na frente. A gente tem que levar sempre o Senhor conosco e colocar Ele em primeiro lugar. E na oração a gente vai estar fazendo isso, nos santificando, orando sempre, sempre e sempre, professor. Essa é a minha sugestão. Até falei demais, né? Deixei ali sugestão de atividade, professor, para você trabalhar com as suas crianças. Trouxe também um moldezinho deste reloginho aqui, todo em EVA, para você dar de lembrancinha. Se acaso você achar que não tem EVA, eu não tenho EVA, não tenho como fazer esse reloginho. O meu caixa está baixo. Então, eu também trouxe, uma medalhinha, com cartolina. O meu tá bem firme, porque eu colei com Super Bond. Super Bond deixa um pouquinho mais durinho, né? Colei com Super Bond, imprimi, recortei e atrás eu colei uma cartolinazinha branca. Até trouxe aqui, ó. Imprimi, né? Colei a fitinha primeiro, cole a fitinha primeiro, cole a fitinha e depois você vai colar a parte branca. Vai ficar bem legal, as crianças sempre gostam de um mimosinho no final e elas vão estar ali sempre lembrando da lição, que elas precisam orar, esperar e confiar em Deus, né? E também, como eu estou falando, né, de caixa um pouquinho baixo, também trouxe uma sugestão que não é minha, é do meu pastor, né, para estar arrecadando fundos para o departamento infantil. É o rolinho do papel higiênico, eu trabalho muito com material reciclável, professor. Então, a minha sugestão é o mais barato possível, gastar o mínimo possível. Rolinho de papel. Eu achei mais interessante comprar o papel de presente, tem rolinhos. Se eu não me engano, eu paguei R$ 1,90 o metro. Então, o pouquinho que a gente tinha, a gente foi lá, comprou os rolinhos de papel de presente, a gente encapou, dá um quadradinho assim, ó, é pequena coisa, cola, passe cola, coloque o papel de presente, depois com o Super Bond, você vai colocar Super Bond na beiradinha do papel e vai colocar no EVA. Eu achei mais interessante o EVA, ficou bem firme. Depois você só vem com o estilete e faça um risquinho com o estilete, cabe moeda, papel, dinheiro de papel dobrado. Tá? Esse aqui até eu coloquei agora, antes da gravação, coloquei o pedaço de papel cartolina e fixei com durex. Por quê? Porque eu recebi ontem no culto, um irmão fez uma doação, né? Fez uma doação com dinheiro de papel, ele colocou e já quis me entregar. Então, daí eu já peguei, já tirei a doação, né? A oferta alçada e já fechei para estar aqui trazendo para mostrar, porque os prontos ficam na igreja para os irmãos estar em todo culto que tem o pastor, ele oferece, né, para as pessoas estarem levando para casa, dá para algum vizinho ou para algum parente, para colocar umas moedinhas. Muita gente não gosta de andar com moedinha, coloque moedinha, né? E olha, eles têm ajudado bastante, né, para a obra. Então, professor, a sugestão, né, de lembrancinha, a sugestão o nosso país da missão de hoje é o Peru, um país da América do Sul que abriga
uma parte da floresta amazônica, Machu Picchu, que é uma antiga cidade inca na Cordilheira dos Andes, a região ao redor do Machu Picchu, que é uma região muito conhecida lá no Peru, ela abrange o Vale Sagrado dos Incas, o Caminho dos Incas, a cidade colonial de Cusco, que tem até um filme sobre essa cidade de Cusco, um filme de bonequinho, desenho animado, né, sobre Cusco, que é rica em sítios arqueológicos. Sua capital, a capital do Peru, né, é Lima. E o idioma oficial lá do Peru é o espanhol, mas só que, no entanto, naquele país eles falam 47 línguas nativas, incluindo o Quichua e o Aymara. Eu acho que eu pronunciei correto. A maior cidade já feita de barro do mundo fica no Peru, e ela se chama Chanchan, que significa sol-sol, e fica em Trujillo, no norte do país. Umas palavras mais difíceis, mas vamos ver, né, se a minha pronúncia está correta. A religião que predomina lá no Peru é o xamantismo, né? É uma pessoa que é denominada um xamã, um líder espiritual, que vai levar a pessoa, né, ao processo espiritual para se desfazer, né, de espíritos ruins, né? Essas coisas assim. E no Peru também é o país da batata, né? Lá é que tem origem a batata. E lá as batatas tem mais de 3.000 espécies. E a gente encontra de várias cores. Tem a batata amarela, a batata roxa e a alaranjada. E vai várias cores mesmo as batatas. E o milho também tem por toda a parte lá do Peru, né? E também a gente encontra o milho também de várias cores, o milho roxo, né? O milho amarelo, o milho laranja, que daí tem as misturas, né, de cores ali do milho, também muda o sabor um pouco, né? Então, e também o Peru, ele tem uma curiosidade muito interessante, que lá possuem as Ilhas Flutuantes, que fica no Lago Titicaca. Estas ilhas, né, são umas ilhotas, são chamadas de urus, feitas de totora, que é uma planta que nasce na própria região, lá ao redor do Lago Titicaca, e é uma planta que flutua na água. Então, o chão destas ilhotas são dessa planta totora, né, que flutua sobre o rio, e as casas também são feitas dessa mesma planta, a totora. E agora chegou o nosso momento mais especial, né, o mais importante, que é o Explorando a Escritura Sagrada. Então, como eu tenho aqui meus bonequinhos coringas, professor, eu esqueci de falar do meu sepulcro. Eu deixei ali também o moldezinho do sepulcro, tá? Eu fiz com papelão, eu deixei lá o passo a passo, o meu papelão foi colado, tá? Eu deixei certinho o passo a passo ali no Google Drive. Aqui, a única diferença é que aqui na frente, ó, porque a minha... Para fechar, eu achei mais interessante, para ficar bem fechadinho, eu peguei um papel... tipo um jornal, enrolei ele, fiz uma tira enrolada e colei ao redor da minha caixa de ovo. Trabalho muito com caixa de ovo. Caixa de ovo que eu amassei, colei ao redor do sepulcro. Esse meu aqui, ele gira com um parafuso e umas ruelas que eu tinha lá em casa, que eu peguei do meu esposo, que faz instalação de antena. Meu esposo, então, tem muito parafuso e ruela, eu peguei dele. Então, aí você fixa, depois só pinta. Aqui por cima também do sepulcro, ó, não sei se dá para ver, tá? É tudo com a caixa de ovo. Você vai emendando, vai colocando para dar uma impressão de pedra, né? Mas se você tem um papel pedra, né? Um papel que já parece uma pedra, pode usar o papel pardo, né? Amassadinho. Pode fazer do jeitinho que você quiser, professor. Se também não tiver e não quiser, eu não quero colocar parecendo pedra, só pinte. Só pinte o seu sepulcro que vai dar tudo certo. Se não tem parafuso para fixar, aqui o relógio, ele também é móvel. Eu fixei com o quê? Eu peguei uma rodelinha de EVA,
Aqui tem duas rodelas, uma colada na outra. O que que eu fiz? Eu coloquei uma, eu furei com a linha. E a outra eu só colei para tapar o furo, para não perceber, né? Para ninguém perceber que é um EVA circulado e uma linha. E coloquei papelão do outro lado, o papelão, e amarrei e fixou e fica assim, ó, fica móvel. Também você pode estar utilizando essa forma de fixar, professor. De fixar. É a sugestão. Essa é a minha sugestão, mas você fixa do jeito que você achar melhor, tá bom? Então, vamos lá para a nossa lição. Certo dia, Jesus, para essa lição você vai precisar de dois moldes de mulher, a Marta e Maria, Jesus e um boneco para o Lázaro e o restante para fazer os discípulos, e também vai precisar, professor, de um boneco todo enfaixadinho com ataduras. Também deixei ali no Google Drive, tá? Coloquei tudo certinho para você estar fazendo esta lição. Então, certo dia, Jesus estava falando de Deus para as pessoas. E aí ele recebeu um recado. Alguém foi lá e avisou a ele. Falou, Jesus, o seu amigo Lázaro, ele está muito doente. Marta e Maria, elas sabiam que Jesus tinha poder para curar o seu irmão. Por isso, elas mandaram um mensageiro avisar Jesus que o seu irmão estava doente. Lázaro, ele estava muito doente, estava adoentado. Vou colocar o Lázaro deitadinho. Você pode colocar o Lázaro deitadinho ali para elas, para as crianças ficarem vendo. E logo que recebeu o recado, Jesus disse assim para os seus discípulos que estavam próximos: essa doença não será para a morte, será para que Deus revele o seu poder, para a glória de Deus. Jesus, ele amava muito esta família, amava o Lázaro, amava a Marta, amava a Maria. Mas quando ele soube da doença, ele demorou mais 2 dias para seguir viagem até eles. Olha só, demorou mais um pouquinho. E aí passaram esses dias e nada de Jesus aparecer. E como será que ficou a Marta e a Maria? Nossa, elas ficaram muito tristes, ficaram preocupadas, porque elas começaram a ver o seu irmão piorar e o Lázaro piorando, até que o Lázaro morreu. Lázaro veio a morrer. É difícil ver alguém, uma pessoa que amamos, ficar sofrendo de dor. É difícil a gente presenciar esses momentos, mas Deus, ele tem seus propósitos e um tempo determinado para tudo acontecer, mesmo quando não entendemos nada ou quando achamos que ele está demorando para resolver a situação e para curar. Olha só, as crianças, elas precisam entender. Você dá bastante ênfase nesse trecho, professor, da lição, porque elas devem entender que Jesus, ele vem no tempo certo. Pode até demorar para chegar, acontecer o milagre, pode demorar para mudar a situação, mas ele vai agir no momento certo. A gente só precisa aprender a esperar. Porque aí você fala assim, quando chegou a hora, Jesus falou assim para os seus discípulos, vamos lá na cidade de Betânia, vamos lá acordar o Lázaro. Só que os discípulos pensaram, Jesus vai lá acordar o Lázaro. Então ele já deve estar bem, né? Eles pensaram que o Lázaro estava dormindo, porque os discípulos não queriam que Jesus fosse para aquela cidade, porque naquela cidade tinha pessoas que queriam matar Jesus, pessoas que queriam o mal de Jesus. Só que daí Jesus explicou, não, vocês não entenderam, o Lázaro, o meu amigo, morreu, mas tudo isso está acontecendo para a glória de Deus. Aí os discípulos entenderam e começaram a caminhar junto com Jesus, indo em direção a Betânia, ao encontro da família de Lázaro. Em cada detalhe da nossa vida, cada situação, cada problema sem solução,
Devemos aprender a esperar, pois no tempo certo Deus vai agir. Marta e Maria aprenderam a esperar. Sim, porque passou-se dias, Lázaro morreu depois que Jesus chegou. Só depois que Jesus chegou. Aí Marta, nesse momento que Jesus estava voltando no caminho, ainda não tinha chegado na casa dela, mas a Marta foi ao encontro de Jesus e disse que se ele estivesse ali, o seu irmão não teria morrido. Mas Deus tem poder para fazer o impossível. E a Marta acreditava nisso porque ela falou assim, ó, mesmo aí você pega a sua Marta, essa vai ser a minha Marta. Mesmo ele tendo morrido, eu sei que Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir. Tudo o que o Senhor pedir, Deus vai lhe conceder, vai te dar. Então, essa era a fé da Marta, ela tinha fé. Mas ela não pediu declaradamente para Jesus. Mas mesmo assim, Jesus respondeu, sim, ele vai ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí, eles voltando, chegaram lá. Maria chegou logo em seguida com as pessoas que estavam ali, naquele momento, chorando com ela. Chegou chorando a Maria, chegou chorando aquelas pessoas junto com ela. Aí Jesus, ele se condoeu em seu coração e também chorou. Jesus se importa com a dor das pessoas. As crianças precisam entender, professor, que Jesus se importa com o sofrimento das pessoas, se importa com a dor das pessoas. Jesus, ele compreende o nosso sentimento. E ele também, quando a gente chora, ele também sente a nossa dor e chora também. Então, as crianças, elas precisam entender isso, porque algumas, possam escutar alguém que não ainda foi apresentado para Jesus. Alguma pessoa pode ter dito assim para ela, Jesus nem está vendo, Jesus não está nem aí para a tua dor, para o teu sofrimento. Não, as crianças, elas precisam entender que Jesus se importa com a dor. Nesse momento, você vai falar com as suas crianças até elas entenderem que a Maria chegou chorando e Jesus sentiu a dor dela e chorou também juntamente por ela, porque ele amava eles, ele amava elas e não queria que nenhum deles sofresse, que nenhuma delas sofresse, assim como nós também. Jesus não quer que a gente sofra, mas muitas vezes nós temos que passar por processos na nossa vida para aumentar a nossa fé, para ela crescer, para a gente aprender e amadurecer em Deus. Então, Jesus perguntou assim, quero ver aonde foi sepultado o Lázaro. Jesus, chegando lá no sepulcro, pediu para abrirem a porta do sepulcro. Vou colocar meu Jesus aqui. Neste momento, professor, você pode pegar, já deixar preparadinho o Lázaro. Vamos ver se a gente consegue, colocar o Lázaro aqui dentro. Vamos ver que a gente sempre dá, pra gente dar um jeitinho. Coloque o Lázaro ali no sepulcro. Aí Jesus pediu para as pessoas que estavam ali abrirem o sepulcro, Aí a Marta pegou e disse assim, mas Senhor, já está cheirando mal, pois já se passaram 4 dias que ele morreu. E aí Jesus falou, eu não te disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Você verá a glória de Deus? Eu não te falei, Marta? Aí, Jesus, neste momento, você pode repetir o versículo de memorização com as suas crianças, para ver se elas lembram, o versículo de memorização. Vamos voltar ali um pouquinho, que Jesus falou, não te disse que se você crer, verás a glória de Deus? Aí você pode pegar a Marta
e Jesus e perguntar para as crianças: o que foi que Jesus disse para Marta? Aí elas vão: ai, o que será? O que será? É o versículo de memorização. Não te disse que se você crer, verás a glória de Deus? E ali você repete umas 3 vezes com as suas crianças esse versículo. E o que mesmo? Eu não escutei. O que foi mesmo que Jesus falou para Marta? E assim você vai repetindo com as suas crianças. E então, Jesus pediu para abrirem, né, o sepulcro. E orou, olhou para o céu, orou ao Pai, agradecendo pela graça recebida. As pessoas estavam todas ali, rodeando e olhando só o que Jesus iria fazer. Aí Jesus pegou, depois da oração, depois de entregar tudo ao Pai e agradecer, Jesus deu a ordem: Lázaro, venha para fora, Lázaro. E demorou para acontecer? Não. No mesmo instante, o Lázaro saiu da sepultura, a sepultura aberta. No mesmo instante, o Lázaro saiu da sepultura. Sim, ele saiu no mesmo instante. Aí as crianças vão dizer: ai, mas ele parece uma múmia, está todo enfaixado. Sim, naquele tempo, quando uma pessoa morria, eles passavam um óleo aromático e colocavam ataduras, faixas, enfaixavam o corpo todo da pessoa. Era o ritual que eles cumpriam depois que a pessoa morria, antes de colocá-la num túmulo. E Jesus trouxe Lázaro da morte para a vida. Jesus mandou tirarem as ataduras do Lázaro para que ele ficasse livre delas para ir para a sua casa, viver a sua vida. Mesmo nas situações mais difíceis, lembre-se que Jesus tem todo o poder e autoridade sobre todas as coisas, até sobre a morte, sobre todas as doenças, sobre tudo. Ele tem poder e autoridade sobre tudo. Só precisamos confiar, acreditar, porque Jesus, ele age no momento certo. Neste momento, professor, que chegamos ao final da lição, você chame as suas crianças, pergunte para elas quem é que quer levar esse Jesus para ser o melhor amigo juntamente contigo para casa. Quem é que quer ser o melhor amigo de Jesus? Quem quer nesse momento? Quem quer aceitar Jesus? E aí, você chame as suas crianças, deixe. Muitas crianças aceitam Jesus várias vezes, né? Cada vez que chama, que pergunta, ela vai na frente, aceita Jesus. É normal, deixe, não impeça a criança. Por quê? Porque ela está ainda, vamos dizer, ela está formulando ainda o seu conceito, né? O seu intelecto, né? Até ela ter a certeza daquilo que ela sabe, daquilo que aprendeu, né, ter firme dentro da sua mente, ela vai aceitar Jesus várias e várias vezes. Então, neste momento, você chame as suas crianças, ore com elas para que Deus venha ajudá-las a confiar nele cada vez mais, para que Deus venha ajudá-las a acreditar no poder, na autoridade de Jesus, até mesmo sobre a morte. Né? E esse é um momento único, professor. Você pode também estar perguntando para a criança se elas têm algum pedido de oração, se elas conhecem alguém que está doente, um parente, que a gente vai fazer uma oração, ou um vizinho, alguém necessita de alguma oração. É bom que as crianças comecem, né, a colocar as pessoas em oração, no propósito da oração. A gente tem que estar sempre trabalhando isso para a criança, com a criança hoje, para que quando ela crescer, ela venha a se lembrar daquilo que ela fazia já quando criança. Então, chame as suas crianças, pergunte se elas querem algum pedido especial de oração, ore com elas.
E, professor, chegamos ao final de mais uma lição. Quero agradecer por você acompanhar, né, continuar conosco, acompanhar as nossas pré-aulas. Muito obrigado a todos que deixam seus comentários, né? Até peço desculpa porque eu demoro um pouco para responder, tá? Mas vou respondendo conforme eu vou conseguindo, né, como é que eu vou dizer, organizar o meu dia, né, a minha semana, tá? Peço que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima aula, professor. Não se esqueça de ir lá no nosso canal, ADC Educacional, deixar o seu like, deixar os seus comentários e nos acompanhar na próxima aula. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada.